Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha conversão e por que que eu escolhi o catolicismo. Inclusive, eu posso dizer que a última coisa que eu pensei na minha vida que eu seria era católica. Porque eu tinha muito preconceito da igreja. Eu achava que eu sabia o que era igreja católica. De tudo que eu ouvia falar, de uma coisa ou outra que eu tinha lido aí, de uma coisa ou outra que as pessoas falavam, de todas as religiões que eu já frequentei, que eu já participei, que eu já vi. Falei, católica, e eu, assim, jamais. Jamais, gente. Tá? E hoje eu digo, eu amo ser católica. É lindo ser católico. Uma pessoa que tinha uma certa repulsa até, sabe, ao catolicismo. Então, digo com conhecimento de causa de que eu sei o que que é quem aí rejeita a Igreja Católica. Eu não sei se eu vou terminar hoje, então pode ser que eu esteja ao longo do vídeo com outra roupa, com outro cabelo, com outro jeito, porque se eu ficar esperando a condição ideal, eu nunca vou começar, né, a vir aqui falar pra vocês. E tem bastante coisa, bastante assunto que eu quero pontuar. Então eu não sei também se esse vídeo vai ficar grande, se eu vou conseguir dividir ele, se eu vou falar tudo de uma vez. Vamos ver como é que vai ser ao longo do tempo, porque é um assunto muito importante, né, a minha conversão, o catolicismo, então não dá pra simplificar demais. Eu vou simplificar o máximo que der, não dá pra gente falar um monte de coisa aqui em vídeos de pouquinho tempo. Lembrando também que não é um ataque pessoal a ninguém, um vídeo contando a minha história e a minha visão diante de tudo que eu aprendi do catolicismo e fazer um convite para quem se interessar aí em se aprofundar mais. Eu vou passar aqui algumas informações, mas não precisa acreditar em mim em nada. Pesquise, procure, se aprofunde. Como eu sempre falo aqui para vocês ao longo de todo esse tempo na internet, desde 2010 que eu tô aqui, eu passo algumas informações e eu falo, pesquise por si. Porque eu sou assim, eu não vou numa fonte só, por mais confiável que eu tenha naquela fonte. Ok, uma fonte confiável, eu acredito, ok? Aí eu vou lá e pesquiso outras fontes, de outros lugares, para que isso me dê repertório. Então, de tudo que eu for falar aqui, fora a minha história de vida pessoal, né? Pesquise, procure, não precisa acreditar em mim em nada. Eu não fui criada baseada em nenhuma religião específica. A minha família sempre teve uma tendência maior ao espiritismo. Então, já estive no espiritismo também. Não era muito frequente, mas vez ou outra eu ia lá. Eu me considerava uma pessoa espiritualista. Uma pessoa que não tinha religiões. Eu achava que a religião aprisionava e não libertava. Assim como as pessoas às vezes a confundem e acham que a disciplina demais aprisiona, quando na verdade a disciplina liberta, a rotina liberta, a religião liberta. E eu achava que era o contrário, que a religião aprisionava as pessoas e mantinha as pessoas numa energia de culpa, uma energia de medo. Era isso que eu acreditava. Eu acreditava muito em livre-arbítrio, no que a gente sente, né? Em busca de sentir. Eu preciso sentir as coisas, eu preciso saber como é que é, quando na verdade a Bíblia nos diz que o coração também é enganoso. A minha intenção é o que importa, a intenção é o que importa. Então, eu estou tendo uma boa intenção, o meu sentir, a minha intenção é tudo bom, então é isso que importa. Deus sabe do meu coração. De fato, Deus sabe do nosso coração. Mas nem tudo é intenção, nem tudo é livre-arbítrio, no sentido de que eu posso ter, eu vou até ali, ó, naquele lugar bem perigoso, passar por ali, eu sei que tem muitos assaltos por ali, e eu confio, eu sinto, eu tenho o livre-arbítrio de que eu não seria assaltada. O mal, ele não tá nem aí pro seu livre-arbítrio. Ele não tá nem ali, nem aí se aquilo ali é seu. O mal, ele simplesmente vai lá e arromba a sua vida. O mal, ele invade, o mal pega, o mal rouba. O mal veio para matar, roubar e destruir. Então, não importa se eu sou good vibes ou se a minha intenção não é ser assaltada. Se o mal quiser me assaltar e ele encontrar uma brecha, ele assalta. Entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Então, isso também foi uma das coisas que mudou muito na minha visão de mundo. Porque eu achava que a intenção era o mais importante. O que vale é a intenção. Eu tinha muito esse sentimento positivista da vida, cor-de-rosas, quando na verdade, verdadeira, não é bem assim. A gente sabe, é só a gente olhar aí ao redor. Quantas pessoas que têm a intenção de ser assaltada? Mas são. Quantas pessoas têm a intenção de levar um tiro? Quantas pessoas têm a intenção, mas o mal não tá nem aí. Ele simplesmente vai lá e invade a vida, atrapalha famílias, destrói pessoas, enfim. Então eu não tive nenhuma formação religiosa, principalmente pautada na Bíblia e no catolicismo. Eu achava que Jesus era um grande mestre que tinha pisado sobre a terra. Então eu tinha uma visão muito rasa a respeito da Bíblia. Eu achava, não, eu concordo com algumas coisas, mas eu não concordo com outras. Eu tinha uma visão, gente, muito superficial das coisas, sabe? E nunca tinha me batido o fato de pesquisar, ainda mais sobre o catolicismo, que era uma coisa que eu não, isso aqui eu nem me interesso em pesquisar. Eu sou muito do tipo, quando eu me interesso num assunto, eu vou lá e procuro me aprofundar nele. E nunca tinha me batido nada a respeito de estudar sobre o catolicismo em si. Por que eu tô falando catolicismo, gente? Depois eu vou mais pra frente eu vou falar. Pra vocês, Helena já acordou, então não vai dar pra continuar agora. Na próxima. Então, como eu disse pra vocês, a última coisa que eu pensei em ser a católica, principalmente aquilo lá, a importância do exemplo. A maioria das pessoas que eu conhecia que eram católicas, eu considerava aquelas pessoas hipócritas. Eu considerava aquelas pessoas que iam à missa domingo e o resto da vida delas não condizia. Ou então, isso quando ia à missa domingo, mas não fazia o que a igreja nos pede. Isso porque eu conhecia muitíssimo pouco da igreja católica, né? Relacionado a tudo que a igreja nos direciona.
Mas um pouquinho outro que eu via que as pessoas, a maioria dessas pessoas não tinha coerência. E eu sempre fui muito coerente, eu sempre fui muito assim, se eu acredito naquilo, eu procuro fazer o máximo para ser aquilo, para viver de acordo com aquilo. É claro que, gente, que a teoria, a realidade, né, a expectativa versus a realidade, tem sim as suas diferenças, e é por isso que é difícil, né, ser católico de verdade, é difícil, claro que é, se tá fácil demais, alguma coisa tá errada. Igual maternidade, né, igual família, se tá facinho demais, alguma coisa aí tá errada, porque tem os seus desafios naturais, a vida acontecendo, a criação com os filhos, o relacionamento com o marido, a nossa evolução pessoal, se tá tudo muito facinho, é de se desconfiar, sabe? Se tá realmente no caminho certo. E aí, eu não via exemplos, e é por isso também que eu tô vindo aqui falar um pouco, sabe? Porque eu recebo muitas mensagens de vocês a respeito dessa coisa de exemplo. Pessoas falando que eu tô me tornando exemplo nisso, né, especificamente. E eu quero dizer pra vocês que perfeita não sou. Sou, inclusive, longe da perfeição, mas busco ela, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu, né? Buscai a santidade, Ele nos pede para sermos santos. Então, a gente tem sim que buscar essa santidade, mas somos humanos. Então, sou sim imperfeita, mas, de fato, eu sempre procuro sim ser cada vez melhor. E cada vez melhor não é uma linha reta para cima, não é uma ascensão, é claro, a vida acontecendo, né? Tem os seus altos e baixos e tudo mais. Mas, enfim, não vou me aprofundar nisso. Mas, principal assunto, eu não via referências de pessoas católicas de fato coerentes. Pra mim era só uma religiosidade. Eu via que muitas dessas pessoas que eu admirava na internet eram católicas. Porém, eram pessoas que eu considerava muito inteligentes, considero pessoas muito inteligentes e muito católicas, que sempre falam muito da fé. Eu falava, gente, né, isso foi pulguinhas. Não foi do nada que eu me tornei católica. Como eu falei já pra vocês, gente, eu sou muito crítica. E não crítica de criticar as pessoas, mas crítica no sentido de ter critérios. Eu sempre quero saber, sabe? O show da Luna, eu quero saber. Eu sempre fui essa criança, a criança que sempre quis saber tudo. E a adulta também que sempre quer saber o porquê das coisas. Por quê? Eu quero entender, eu quero saber, eu quero... Se falar pra mim simplesmente faça isso, é muito difícil pra mim ir lá e simplesmente fazer por fazer. Sempre eu vou ficar, mas por que eu tô fazendo isso? Sabe? Isso foi uma das questões também que me levou muito a aprofundar cada vez mais o catolicismo. Porque existe o direcionamento, né, da igreja. Mas por quê? Por quê? Né? Mas enfim, gente, eu vou tentar diminuir esse vídeo o máximo possível. Mas como eu disse, é um assunto muito vasto. Mas eu vou tentar diminuir o máximo possível. Mas vamos lá, volta pra minha vida aqui. Então, eu vi essas pessoas, grandes nomes aqui da internet. Pessoas muito inteligentes, muito coerentes. Que tinham realmente uma importância pra mim nesse sentido de autoridade. E essas pessoas se tornando católicas. Eu falei, gente, não é possível, né? Mas, né? Se é tão mentira assim, por que essas pessoas tão estudiosas, tão inteligentes, com tanto renome, tão, né? Ok, isso foi ficando pulguinha atrás da orelha, isso quando a Afonsinho nasceu. Então, assim, há 5 anos atrás, lá em 2020. Ah, lembrando, eu me casei com meu marido no papel em 2019. E a gente conversou, ele também não tinha nenhuma religião, né, específica, e a gente falou, olha, falei pra ele, eu não sou católica, e na igreja, no casamento da igreja, fala-se muito a respeito de seguir a fé católica, criar os filhos, baseados, né, na doutrina católica. E se eu falar assim, eu vou estar mentindo. Então não tem como eu ser coerente, Afonso. Não tem como eu falar que eu vou criar meus filhos na fé católica se eu não vou criar. Não tem como eu falar, ainda mais diante de um altar ali, diante de Deus, porque apesar, gente, de eu não ser católica, eu sempre tive respeito pelas religiões. Como é que eu vou falar que eu vou fazer se eu não vou fazer? Sabe assim? Então eu falei pra ele, não, pra mim não é coerente. E ele também, o mesmo pensamento. O Afonso sempre também foi muito coerente. Em 22, a minha sogra, que era uma pessoa muito católica, aí tá um exemplo de católica realmente que, perto de mim, que eu via que tinha muita coerência ali na igreja, né, no catolicismo. Ela já tinha câncer há muitos anos e foi uma fase que ela piorou muito. Na época eu morava no Maranhão, viemos pra cá, até mesmo pra acompanhá-la nesses momentos, né, mais difíceis. E aí foi aonde a gente viu, eu e meu marido, mas mais forte ele, né,